Eu queria ter escutado isso quando eu tava fazendo meu processo de aplicação. Porque eu surtei. Muitas vezes. Inúmeras vezes. Principalmente quando estava em época de prova bimestral e eu achava que dava conta de estudar para prova bimestral, fazer 4 provas em um dia e fazer coisa de aplicação, estudar para SAT, fazer um trilhão. Não dá conta, gente. Calma. Se você está aplicando para uma faculdade nos Estados Unidos, você deve já estar começando a surtar nesse ponto que o vídeo está sendo publicado, em como você vai conseguir dar conta de tudo. E ano passado, quando eu estava aplicando, eu estava tão louca no segundo semestre em relação a fazer essay, cobrar carta de recomendação, pegar documentos financeiros. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e além das coisas da aplicação, eu tinha que balancear ir bem na escola, eu tinha que balancear e ter vida social, eu tinha que balancear com tudo. Então assim, gente, foi um surto total ano passado e eu sei como isso afetou a minha saúde mental. Por isso eu vim fazer para vocês um vídeo de como manter a sua saúde mental durante o processo de aplicação. E nesse vídeo eu vou trazer vários conselhos para vocês. Vamos começar pelos 3 maiores erros que eu acho que eu cometi enquanto eu estava no meu processo de aplicação. O primeiro erro, eu acho que foi me comparar muito com as outras pessoas. Quando a gente tá nesse meio, a gente sempre tende a se comparar com outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa que a gente. Mas o que a gente esquece é que a nossa realidade é diferente, o jeito que a gente começou é diferente. Eu me comparava com pessoas que entendem do processo há anos e anos e eu não entendia. Há 1 ano e meio atrás, eu não sabia nem falar inglês. Então, eu me comparava, eu me cobrava tanto em relação a alguma coisa que não era algo comparável com a minha realidade, se é que isso faz sentido. Então, acho que isso foi o meu maior erro durante o meu processo de aplicação e eu quero falar isso para vocês não cometerem o mesmo erro. Você tem seu tempo e você sabe da onde você veio, para onde você quer ir. Não se compare com outras pessoas. Tente melhorar o que você pode e tenha calma, porque tudo tem seu tempo. O segundo maior erro que eu definitivamente errei nesse ponto foi: eu não estudei por SAT. Eu acreditei muito em test optional e apenas não liguei pro SAT. Se você é estudante internacional brasileiro que precisa de bolsa de estudo, você tem sim que estudar por SAT, você tem que ficar louco estudando por SAT para você tirar uma nota muito alta no SAT, tá? Escuta o que eu tô falando, porque eu sofri porque eu não estudei por SAT e eu tirei nota baixa. O terceiro maior erro que eu tive durante a minha aplicação é não ter uma rede de suporte. Os meus pais sempre me apoiaram muito, mas quando eu falo rede de suporte, é em questão de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Então, por isso, eu criei um grupo no WhatsApp de várias pessoas que estão nesse processo de application, que me seguem aqui no YouTube, me seguem nas minhas outras redes sociais. Se você quiser entrar nesse grupo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E lá é um ambiente aberto para vocês conversarem, para vocês falarem o que vocês estão sentindo, para vocês perguntarem coisas que um pode ajudar o outro. Fiquem à vontade para se comunicar dentro do grupo. E é um lugar que eu quero que vocês se sintam livres e seguros para falar o que tá acontecendo na sua aplicação. Tipo assim, meu Deus, gente, eu tô perdida, não sei o que eu tô fazendo, tá chegando a deadline e eu não sei o que eu tô fazendo. Fiquem tranquilos, podem falar essas coisas lá dentro, porque eu quero que seja um ambiente agradável para vocês se sentirem confortável de falar as coisas, tá? Isso é um erro que eu tive no meu processo e eu não quero que vocês cometam. Eu vou dar para vocês muitas dicas de como melhorar a sua saúde mental no processo de aplicação, mas eu vou dividir eles em algumas partes para ficar mais fácil de dar os conselhos bons para vocês, de que realmente funcionariam se eu estivesse fazendo o meu processo de aplicação, que foram as coisas que eu senti muito. Então a primeira coisa que eu sentia muito era em questão de rotina. E por isso eu tenho que falar pra vocês têm que organizar um método eficaz pra vocês não ficarem loucos atrás de fazer as coisas. Vocês têm que ter por escrito tudo que vocês precisam fazer e ter um método eficaz pra você não achar que tá faltando muita coisa a ser feito e também não achar que você está evoluindo. Como fazer isso? Pra mim, gente, sempre funcionou e é uma dica de estudo que eu dou pra vocês, sempre tenham um calendário, uma lista de tarefas e anotações. Então, assim, no seu calendário mensal ou de vários meses, coloca todos os seus compromissos lá. Coloca todos os eventos que você tem que ir, todos os prazos de entrega de alguma coisa, coloca tudo nesse evento. Na sua lista de tarefas, você tem que fazer uma lista de tarefa para todos os dias. Hoje eu tenho que fazer isso. Coloca bem detalhado, que também vai ser um jeito de você se sentir mais produtivo. Então, assim, primeira meta do dia, acordar às 6 da manhã.
Acordou às 6 da manhã, já dá um check para você sentir que você tá evoluindo. Nesse processo, a gente tende a ficar tão obcecado que a gente tem muita coisa para fazer que a gente esquece de ver o que a gente faz e a gente não valoriza as coisas que a gente tá fazendo no dia a dia. Então, com essa lista de tarefas, vai ajudar você a ficar mais tranquilo, porque você vai estar vendo que você vai estar fazendo as coisas e isso vai fazer você se sentir mais produtivo e motivado. E por último, das anotações. Tudo que você for lembrando antes de dormir, anota em algum lugar, porque eu, pelo menos, ano passado, quando eu tava aplicando, chegava na hora de deitar, começava a vir um monte de coisa na minha cabeça, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lembrar daquilo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pedir isso pra tal pessoa, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que estudar pra isso. E isso não deixava eu dormir. E durante o processo, a gente precisa dormir, gente, isso é muito importante. Por isso, tenha uma lista de anotação. Pega um caderno, de noite eu lembro de uma coisa, anota, porque isso vai sair da sua cabeça e você não vai precisar ficar, sabe, pensando sobre. Foquem nas coisas que você pode controlar sobre sua rotina e coisas que são importantes. Vamos pensar nos 3 pontos mais importantes: sono, alimentação e exercício físico. Não é porque você tem 1 milhão de coisas para fazer que você pode deixar de fazer uma dessas 3 coisas. Não, gente, isso é a sua prioridade, porque sem essas 3 coisas você não vai conseguir manter o resto. Então você tem que se alimentar bem, você tem que dormir, ter uma boa noite de sono sem estar se preocupando com as coisas, e você precisa se alimentar bem. Você precisa de nutrientes para poder estudar, você precisa de nutrientes para poder ser produtivo e fazer as coisas. Então, isso é o que você pode controlar. Não se preocupem com o que é incontrolável, tipo, será que eu vou ganhar uma bolsa de estudo? Não tem por que se preocupar com isso se você não pode controlar. Foque nas coisas que você controla. Se você precisa fazer algo que você pode controlar, faça esse algo. Depois, crie uma rotina de estudo e uma rotina de aplicação. Se você vai na escola de manhã e sua aula acaba, por exemplo, 1 da tarde, crie rotinas na parte da tarde para que você determine o horário tal para fazer tal coisa. Chegou, vai almoçar da 1 às 2, beleza. Descansou um pouquinho da 1 às 2 também, ok. Das 2 às 4, estudar para SAT, sei lá, das 4 às 5 fazer alguma extracurricular, das 5 às 6 focar em alguma tal coisa. Criem essas rotinas, criem blocos de estudo, criem blocos para você focar na aplicação, porque aí vai ser mais fácil de você organizar seu tempo e quantas coisas você vai conseguir fazer. Às vezes a gente perde tanto tempo tentando fazer várias coisas de coisas diferentes que a gente na verdade não faz nada. Durante um dia você lembra que você tem que estudar para SAT, você lembra que você tem que estudar inglês, aí você lembra que você tem que pedir uma carta de recomendação, aí você lembra que você tem que preparar uma essay, e aí você tenta fazer várias e várias coisas, mas no fim nada é terminado. E aí a gente fica com aquele sentido tipo, nossa, o que eu fiz hoje? Então crie esses blocos de estudo. Hoje eu vou estudar essa matemática do SAT, eu vou fazer tal coisa e eu vou fazer tal coisa. E é isso, faça e tente terminar essas coisas, que isso vai fazer bem para sua saúde mental. Formas de você se organizar, que também são minhas recomendações que eu usei e eu acho que facilitaram muito a minha vida. Em questão de organização de horário, como a gente estava falando de bloco de estudos, usem o Google Calendar. Lá você pode criar blocos de estudo, então separar tudo por horário no seu dia, de tal hora eu tô fazendo isso, de tal hora eu tô fazendo isso, tal dia eu tenho X compromisso. Lá dentro você pode organizar tudo. E se vocês quiserem vídeo de eu explicando como usar o Google Calendar ou qualquer outra coisa que eu estiver usando, que eu mencionar nesse vídeo, só colocar aqui embaixo que eu também posso falar pra vocês. A minha segunda recomendação de organização é o Notion. Gente, tudo da minha aplicação e tudo que eu faço na minha vida tá lá dentro. É a melhor ferramenta, na minha opinião, em questão de organização, que você pode colocar links, você pode colocar imagens, você pode colocar checklist, você pode colocar literalmente tudo dentro do Notion, gente. Salva vidas. Então, com certeza, baixe esse aplicativo para você poder usar na sua aplicação. E o último, que não é bem um site, mas que eu recomendo vocês usarem, é o To-Do List. Então sempre tem um checklist de tudo que você tiver que fazer. Existe aplicativo para isso, existem vários aplicativos para isso, mas a maioria deles é a mesma coisa, então eu não vou recomendar um específico aqui. Ainda sobre em questão de rotina e organização, é muito importante que no final de semana eu recomendo vocês fazerem isso num domingo à noite e separar tudo que vocês querem fazer na semana. Então, pega o seu Google Calendar e aí é quando você vai criar todos os seus blocos de estudo e tudo que você quer desenvolver naquela semana. Se você quer escrever 3 redações, se você quer estudar para tal coisa, se você quer fazer tal coisa, senta no domingo à noite e escreve tudo no papel, tudo que você quer fazer, coloca no seu computador, separa os horários, separa no Notion as coisas que você vai precisar, deixa tudo pronto, porque aí você vai saber que tudo tá ali. Você já pensou sobre isso, já resolveu, você não precisa se preocupar, já tá tudo certo e você vai ficar em paz, sabe? Colocar tudo no papel e colocar no seu computador traz uma paz
que você vai sentir assim, nossa, tá tudo bem, vai dar tudo certo, eu já planejei, já tá ali, coube nos horários do meu Google Calendar, então cabe na minha vida, vai dar certo. Mas é importante, gente, tá? Sejam realistas. Você não vai ter 24 horas do dia pra fazer coisas. 8 horas você vai estar dormindo, umas 7, 8 horas você vai estar na escola, então você tem umas 8, 7 horas ali pra fazer suas coisas. Porém, você tem que comer, você tem que descansar, você tem que ter um tempo sem fazer nada, às vezes simplesmente pra ficar na cama e olhar pro teto, não pensar em nada, você precisa desse tempo. Então, não sejam irrealistas na hora de colocar essas coisas lá, porque vocês não são máquinas, tá, gente? Nós somos humanos, nós precisamos de tempo, tá? Não é porque você tá colocando tudo na sua coisa de produtividade que você tem que ser produtivo 100% do seu tempo. Às vezes, tirar um tempo pra fazer nada é mais importante do que se você estivesse fazendo muita coisa o tempo inteiro. Você precisa recarregar as energias, então tirem um pouquinho do tempo pra vocês não fazerem nada, tá? É importante. E a última dica em relação à rotina, cuide de você mesmo. Cuide de você durante esse processo. Eu sei que a gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa que a gente deveria estar fazendo e a gente acha que a gente tá atrasado, mas se a gente não cuidar da gente mesmo, não vai valer a pena o processo. Então, tire esse tempo pra você cuidar de você. Coisas que eu fiz que me ajudaram. Eu sempre escrevi journaling, então eu escrevi as coisas que eu fiz no dia pra mim lembrar de tudo que eu fiz, como foi o processo. Eu falava como estavam meus sentimentos, isso me ajudava a desabafar, sabe, com papel, então era bom. Eu meditava, eu fazia yoga, isso me acalmava, então era bom, recomendo vocês fazerem. E, na verdade, tente fazer qualquer coisa que te acalme. É importante porque tem muita coisa acontecendo no último ano do ensino médio e você vai precisar ter esse cuidado com você mesmo. Hidrate o cabelo, sei lá, sai um pouco com os amigos, tenha um tempo pra você. Cuide de você mesmo. Agora vamos para outro tema em relação à escola e Enem. Se você tá aplicando e você tá no terceiro ano do ensino médio, provavelmente todo mundo à sua volta tá falando sobre Enem, sobre vestibular, sobre passar em faculdade. Só que é importante você lembrar que você não tá competindo ali com as pessoas da sua sala pra você passar no Enem, pra você entrar numa faculdade boa aqui no Brasil. Gente, você não tá jogando o jogo deles. Você tá, na verdade, em outro campeonato, totalmente diferente. Então não se compare com essas pessoas, porque eles estão competindo entre eles pra passar em uma prova. Você tá competindo com você mesmo e com outras pessoas ao redor do mundo pra ser aceito numa universidade americana. Então não se deixe influenciar por esse ambiente de competitividade dentro de uma prova, sendo que você precisa focar na sua realidade. Se você está focado em aplicar para uma universidade fora do país, passar numa prova não é seu único objetivo, porque ele tem que ser que você tem que fazer o SAT. Lembra do SAT e do TOEFL, ou o DET, né? Mas não é seu único objetivo. E eu vou falar um negócio aqui para vocês que eu não deveria falar, mas é uma dica de amiga. Escola, terceiro colegial e último semestre, principalmente, se seu foco é fazer faculdade única e exclusivamente fora do país, escola é só para te dar nota. Não foque em estudar para Enem, não foque em estudar para essas coisas, porque você não vai precisar. Se você quer fazer faculdade fora, você tem que focar nas coisas que você precisa fazer para estudar lá. Focar em escrever uma redação nota 1000 não é seu foco principal, não perca tempo fazendo isso. Vá na escola, preste atenção nas aulas, tire notas altas. E é isso. Então, assim, se você quer ter saúde mental durante seu último semestre de aplicação, quando você vai fazer trabalho em grupo, quando acontece alguma coisa dentro da escola, escolha bem as pessoas que estão fazendo as coisas com você, porque você precisa tirar notas altas, porque você vai precisar mandar para sua universidade americana, você não tem tempo para fazer coisas em casa e você precisa de pessoas que te ajudem. Então, às vezes, expliquem para os seus amigos o porquê você tá meio surtando, que você tem que terminar um trabalho dentro da aula, que eles querem conversar, obviamente. Claro, gente, ensino médio, a gente quer conversar dentro das aulas, a gente não quer fazer trabalho. Mas você precisa focar. Não leve trabalho para casa, não leve nada para você fazer em casa se você pode adiantar na sua aula. Se, por exemplo, você estuda em uma escola que tem coisas para fazer em casa. Eu, por exemplo, eu estudava no sistema de ensino ângulo, então a gente tinha TC online para fazer em casa. Todo momento que eu tinha nas minhas aulas sobrando enquanto o professor estava conversando, ou quando o professor não estava fazendo nada, eu já adiantava todas as minhas TC online na aula, porque em casa eu queria focar na minha aplicação. Então tem um objetivo nítido para vocês. Se o negócio é estudar fora, não foque na escola. A escola você tem que tirar nota, tá? E é isso, só nota.
Pra ser sincera, é só nota, porque você não vai usar nada disso na sua aplicação e muito menos na vida. Mas eu não falei isso pra vocês, tá? Não mostre essa parte pros professores de vocês, pra alguém trabalhar na escola de vocês. Mas é verdade. E outra coisa. Já que a gente tá falando de escola, vamos falar o seguinte. Tudo que você estuda na sua escola não vai ser o suficiente para você passar no SAT e no DET. Então, por exemplo, se você tem aula de inglês na sua escola, saiba que não é o suficiente. Você tem que se preparar para estudar o que a sua escola está pedindo para você tirar notas e, além disso, estudar para o SAT. Então, não gaste toda a sua energia de manhã estudando nas suas aulas. Eu sei que isso é chato de falar e eu sei que às vezes não faz sentido porque a gente tem que prestar atenção na aula, mas guarda um pouco da sua energia para você estudar para suas provas de admissão na sua faculdade americana, tá? E você vai ter que estudar isso à tarde ou à noite, né? Então, pensa nisso também. O último conselho que eu tenho em relação à escola e Enem não deixe tudo ir por água abaixo, não deixe todos os seus sonhos se destruírem porque um dia não deu certo. Um dia você vai chegar em casa e vai estar destruído da escola, você vai estar cansado, a cabeça não vai conseguir pensar, você só vai querer dormir o dia inteiro. E tá tudo bem. Só dorme, gente, descansa, recupera a energia, mas não desiste das coisas. Dá pra aplicar esse ano? Dá, sempre dá pra fazer as coisas. Se você tinha, sei lá, um tempo livre no sábado, que você não tinha colocado nada pra fazer na sua agenda, muda as coisas que você não quer fazer hoje pra sábado. E tá tudo bem, vai dando um jeito de encaixar um pouquinho ali e vai resolvendo. Mas se você tá cansado, você tá estressado, tá surtando com as coisas, descansa. Calma, respira, que vai dar certo. Fala com alguém no nosso grupo na nossa comunidade e fica calmo. Porque tem dias que a gente vai surtar, achar que não dá conta, mas dá, gente. Todo mundo faz. Eu fiz, muita gente que estudou nos Estados Unidos fez e a gente tá vivo. Tem alguns problemas? Tem, claro que tem. Tem sempre algumas falhas por aí, mas tá tudo bem, gente. A gente sobrevive, tá? Tirem tempo, mas continua. Não parem porque algo deu errado. Agora vamos falar de um ponto que pega muita gente, que muita gente me manda mensagem no Instagram pedindo conselho em relação a isso. Tô no 3º colegial, o que eu faço com as minhas amizades? Como que eu faço o balanceamento entre escola, vida social e application? Quando a gente tá na aplicação, a gente tem muita coisa pra fazer e às vezes não dá tempo da gente dar tanta atenção pros nossos amigos. E às vezes, tá numa sexta-feira à noite, seus amigos te chamam pra um rolê, mas você tá destruído da semana inteira e você sinceramente só quer dormir. Explica pros seus amigos tudo o que tá acontecendo, abre um pouco a sua vida pra eles, pra falar assim, nossa gente, essa semana eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tananã. Porque a maior parte das pessoas que estão à nossa volta, eles não sabem como funciona o processo de aplicação para estudar fora. Eles não têm ideia do tanto de coisa que precisa. E a gente, quando tá na correria de fazer tudo, a gente não fala essas coisas para as pessoas à nossa volta. Então eles não têm a menor noção. Eles acham às vezes que a gente não quer ir porque a gente não quer ir. Então expliquem pra eles o porquê. Às vezes você não quer ir no rolê, porque às vezes você tem que dar prioridade em outra coisa, porque às vezes você tá no rolê, mas tá cansado. Então assim, conversem com os seus amigos, explica pra eles tudo o que tá acontecendo, porque eles vão entender. Se eles são seus amigos de verdade, eles vão entender. Mas, uma coisa que eu também falo pra você, separa a sexta-noite e separa o sábado-noite pra você sair. Depois das 6, coloca não vou fazer nada no seu calendário, que aí você se arruma, vai pro rolê, se diverte. Aí no sábado de manhã você continua fazendo suas coisas. Separa um tempo pra você se divertir com ele, separa um tempo pra sair, sai jantar, sai fazer rolê, sai pra festas. Faz as coisas, dá tempo. Não vai dar tempo que nem você faz geralmente na sua vida, já tô te avisando isso. Se você vai pra rolê toda sexta-feira, não dá tempo. Não dá tempo. Mas, sair 2 vezes por mês, dá tempo, dá pra encaixar. Então, assim, é só você conversar com as pessoas que aí ninguém sai chateado. Você não fica chateado e eles não ficam chateados. Último ponto, mas que eu também acho que é igualmente importante em relação a amigos. Família, gente, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. As pessoas que estão à nossa volta, elas veem o nosso processo de aplicação através das nossas lentes. Então, através do que a gente fala pra eles. Se você não falar o que tá acontecendo, seus pais, seus avós, as pessoas da sua família não vão saber o que tá acontecendo na sua vida. Porque você vai estar fazendo tanta coisa que eles só vão achar que você tá no computador. Porque
Pra quem tá olhando e não entende, é isso que eles veem, você no computador o dia inteiro. E aí, seus pais veem você estressado e não sabem como te ajudar, porque eles não entendem como funciona. Então, explica pra eles, vai falando ao longo do dia, hoje eu fiz isso. Então, lembra daquilo que eu tinha comentado? Então, deu certo. Então, preciso focar naquilo. Abre um pouco a sua vida para eles, tira um tempo para comentar sobre essas coisas, que aí vai ficar mais fácil para os seus pais te ajudarem quando você estiver estressado, vai ficar mais fácil para eles entenderem quando você só quer ficar sozinho, quieto no quarto, com a luz apagada, olhando pro teto, eles vão entender mais quando isso acontecer. E em questão de família, quando você vai para os almoços de família, jantar de família, alguma coisa, descansa. Use esse tempo para não ficar pensando na aplicação. Use esse tempo para não ficar no celular. Fica lá com eles porque é uma forma de te distrair. Durante esse processo, a gente vai ficar tanto no computador que vai dar dor nos olhos, dor no corpo inteiro de ficar sentado o dia inteiro. Use esses momentos para descansar. Assim como eu falo para vocês, usem os momentos com seus amigos para descansar também da sua vida de aplicação. Não pense sobre isso, não pense nas coisas que você tá fazendo, tem que fazer. Não pense que você tá se atrasando por tirar um tempo para você. É importante tirar um tempo para você durante esse processo, porque se você não tirar, isso vai acabar com você e você não vai conseguir chegar lá. Quando a gente pensa em processo de aplicação, eu pelo menos ano passado, eu ficava, é um processo fácil, 3 meses e acabou. Mas não é 3 meses, você começa a se preparar para esse processo de aplicação em agosto. E aí você vai enviar suas coisas, se você for aplicar o Regular Decision, em janeiro. Então agosto inteiro, setembro, outubro, novembro, dezembro, isso foram 5 meses. Mas a novidade é que a aplicação não acaba quando você envia no Common App. Depois tem toda a aplicação para bolsa de estudo, tem toda a aplicação para trabalho na faculdade, tem toda a aplicação para mais bolsa de estudo, tem um monte de coisa para você fazer depois. Então, se você achar que a aplicação é pequena e que em 3 meses você pode ficar fazendo tudo o tempo inteiro, não é só 3 meses, é bem mais que isso, e isso vai te dar a sensação de tipo assim, eu vou surtar. Porque você vai mesmo se você não tirar um tempo pra você. É importante, você não vai estar se atrasando porque você tá fazendo isso. Você vai estar cuidando de você. E isso é igualmente importante. Último conselho, o conselho final que eu dou pra vocês em relação à aplicação e saúde mental. Durante o nosso processo de aplicação, nós queremos fazer o melhor para entrar na melhor faculdade possível, para entrar numa Ivy League, para entrar numa faculdade com uma taxa de aceitação super baixa. A gente tenta fazer o nosso melhor para conseguir a faculdade melhor. Só que, gente, não é a faculdade que faz você. Não é a taxa de aceitação da sua faculdade que faz você ser bem-sucedido depois da faculdade. Não é a sua faculdade ser em Boston, chama Harvard, que vai fazer você ser bem-sucedido. E não vai ser isso que vai te fazer feliz. Você pode entrar numa faculdade normal, que tem uma taxa de aceitação normal, e ser muito feliz. Todas as faculdades nos Estados Unidos têm uma estrutura gigantesca para fazer você realizar todos os seus sonhos. Não importa o quão difícil ela seja de entrar ou não. Gente, as faculdades estão lá para atender a todas as necessidades de seus estudantes. Os Estados Unidos têm 5.000 faculdades. Então, assim, não foque em tentar entrar nas 8 que são mais faladas dos Estados Unidos. Você não precisa disso. Não é isso que compensa você perder toda a sua saúde mental. Não compensa, gente. Essas faculdades proporcionam coisas boas para você? Sim, claro que sim, elas têm nome porque elas fazem isso. Mas outras faculdades podem te proporcionar coisas igualmente equivalentes. Igualmente equivalentes. 2 palavras que significam a mesma coisa. Então, assim, você pode ser feliz também em outra faculdade, você pode ser extremamente bem-sucedido em outra faculdade. Você não precisa se destruir, se gastar tanto por causa de um nome. Então, tenha calma, que vai dar tudo certo. Se você entrar numa faculdade que tem uma taxa de aceitação super alta, isso não é algo ruim. Gente, eu tô indo estudar numa faculdade que tem taxa de aceitação, eu acho que de 87%. E vocês vão ver nos meus vlogs o quão a faculdade é boa e o quão estrutura eles têm para fazer o estudante ser bem-sucedido. Isso não vai mudar a sua experiência na faculdade. A taxa de aceitação não vai mudar quem você pode se tornar lá dentro. Isso não faz diferença. Então, para finalizar esse vídeo, você que faz a faculdade, não a faculdade que faz você. Foque na sua saúde mental e tire tempo para você. Você precisa disso, assim como você precisa das coisas da aplicação, tá? Tenha calma, tudo tem seu tempo. Se não der certo agora, calma que vai dar certo. Se não der certo agora, não se preocupe, porque ele vai dar certo. Eu prometo para você que se você escolher as suas faculdades bem, vai dar certo.
tá bom? Se você tem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Beijo, gente! Até o próximo vídeo.